Muito bem, boa tarde a todos. Nós somos o Grupo 2 e hoje viemos apresentar a vocês essa ferramenta de busca que é chamada Lucene, né? Para começar, então, eu vou passar a palavra para o Wagner, para ele falar sobre um contexto dessa ferramenta, como é que ela funciona. Bom, boa tarde, pessoal. Bom, então, basicamente, o que que seria o Apache Lucene? Ele é basicamente uma biblioteca open source, né, de código aberto, e ela é utilizada para motores de busca para poder fazer indexação de documentos de texto e, assim, realizar a busca através de palavras-chave. O código foi desenvolvido em Java, mas ela também possui porte para algumas outras linguagens, como, por exemplo, Pascal, o C Sharp, o Python, por exemplo, que tem até que é o PyLucine, que seria um subprojeto do Apache Lucene, entre outras muitas outras linguagens. E essa indexação que ela faz dos textos também é possível fazer de diferentes tipos de arquivos, como TXT, PDF, HTML, etc. Pode passar. Existem diversas aplicações que utilizaram o Lucene ao longo do tempo, e algumas delas são, por exemplo, o Apache Solar, que é muito similar ao Apache Lucene, só que ele tem uma diferença da interface. Ele utiliza a mesma base da indexação e da busca, mas tem uma diferença na interface. A gente tem o MongoDB, por exemplo, que é um banco de dados que utiliza o NoSQL, então tem tudo a ver com essa busca através de palavras-chave, já que ele é um banco de dados. E também, por exemplo, o Apache Nut, que tá aí na tela também, que é um web crawler, ou seja, ele é muito mais focado na busca na própria web. Então, existem diversas possibilidades que podem ser alcançadas através do uso do Lucene. Pode passar. E como é que funciona o Lucene? O processo dele é dividido, é muito simples, ele é dividido em duas partes. A primeira que seria da indexação, que ele pega os dados contidos nos documentos do texto e acaba gerando uma estrutura de dados de acordo com as palavras-chave que estão contidas em cada documento. E a segunda parte seria a da pesquisa. Então, ele consulta na estrutura de dados que foi criada pela indexação, a partir de uma palavra-chave, e ela realiza uma lista de resultados de acordo com os documentos que foram encontrados, de acordo com as palavras-chave que foram pesquisadas. Esse processo ele acaba sendo muito simples, porque são dois scripts diferentes, um para indexação e outro para pesquisa. Então, enquanto você não tiver uma mudança nos documentos que você vai utilizar, você só precisa rodar a indexação uma vez, e daí para frente você pode só rodar a pesquisa, o que torna tudo muito mais prático. Pode passar. Aqui é um exemplo da indexação, que é onde a gente tem dois documentos, o Arthur Hates Pizza e o Italians Love Eating Pizza. Ele passa por um processo de analyzers, pode passar o slide. Ele passa por analyzers, que daqui a pouco eu vou passar para o Jefferson explicar um pouco melhor. Mas esses analyzers basicamente fazem a tokenização dessas palavras. E a partir daí, gera uma estrutura de dados com a frequência de cada uma das palavras e os documentos onde cada uma delas está presente. Agora eu vou passar para o Jefferson para ele poder explicar um pouquinho melhor, um pouco mais a fundo, como é que funcionam esses analyzers. Bem, como o Wagner explicou, a gente tem então alguns arquivos, a gente quer tokenizar as palavras que aparecem nesses arquivos para a gente conseguir fazer uma análise da quantidade de vezes que elas aparecem, né? E aí, quando a gente for utilizar os analyzers, a gente tem como fazer essa tokenização de algumas formas diferentes. A primeira forma, que a gente está mencionando aqui, é a forma standard, que ela remove stop words. Isso vai ter um exemplo mais para frente, mas ela remove stop words, que nem acho que estão sendo mostradas aí, the, is, etc. E a gente, depois disso, nesse método, a gente também tokeniza as palavras restantes de acordo com os espaçamentos, né? Transformando sempre em lowercase. Esse tipo de analyzer reconhece caracteres especiais. O segundo tipo é o tipo simple, que não remove as stop words que o standard removia antes e também não reconhece caracteres especiais. O stop remove stop words e não reconhece caracteres especiais. A gente tem o white space, que realiza a separação das palavras a partir da barra de espaço, né? E ela reconhece caracteres especiais, porém ela não transforma as palavras em lowercase. E aqui a gente tem o tipo, também o Analyzer Language, que é capaz de reconhecer outros idiomas na hora de separar as palavras. Pode passar, por favor. E aqui a gente trouxe os exemplos para cada um deles, né? Então a gente tem aqui uma frase
the students must send an email to casanova@inf.puc.br. E a gente utilizou os analyzers para tokenizar essa frase das maneiras diferentes que cada um deles utiliza esse processo. Então, no caso do standard, a gente pode ver que o the foi removido, o and foi removido, e ele continua reconhecendo os caracteres especiais. Então, a gente tem que casanova@inf.puc.rio.br virou um token específico. No simple, por outro lado, o the, o and, eles continuaram aqui, porém, você pode ver que ele não reconheceu os caracteres especiais. Então, o e-mail do Casanova se transformou em 5 palavras diferentes, porque ele separou também quando apareceram os caracteres especiais. No stop, novamente foram removidas o the e o and, só que nesse caso também ele fez que nem no anterior, ele separou o e-mail em várias palavras separadas. E por último, a gente tem o white space, que ele reconhece sim os caracteres especiais, então ele simplesmente separou onde foi utilizada a barra de espaço. Próximo, por favor. Depois disso, depois de a gente fazer essa tokenização, a gente também tem como pegar a tabela que foi gerada e retornar esses documentos de uma maneira ordenada. E a gente pode... Oi? Ih, acho que ele caiu. Deixa eu parar aqui.